Boa tarde, 16 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Em São Paulo, onde está a sede da AltV, faz frio e faz chuva. Nesse dia 11 de julho de 2014, que vai abordar hoje, no Visão Plural, a educação brasileira, através de um aplicativo moderníssimo chamado EvoBooks. E para falar sobre EvoBooks, temos aqui conosco o Felipe Rezende. Felipe, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Patrício. Boa tarde, me conta uma coisa, por que EvoBooks, o nome? EvoBooks, o nome. Bom, isso aí remete um pouco à história da fundação da empresa, né? Nós estávamos trabalhando, eu e os outros sócios fundadores, em secretarias de educação pelo Brasil, como consultores, né, na área de gestão, que ainda é uma área que tem muita demanda. E nós acabamos percebendo diversos projetos onde você tinha implementação de hardware na educação. Mas faltava o outro lado, faltava o conteúdo, né? Faltava o que fazer com esse hardware. E a gente percebeu que existia uma tendência das pessoas buscarem a resposta no livro, só que o livro digitalizado, né? Aquele PDF que as pessoas conhecem, né? E eu e os outros sócios pensamos o seguinte, por que a gente não pega esse livro aí, o conteúdo didático desse livro, enriquece ele, mas não enriquecer simplesmente colocando uma figurinha, uma animação, outra, mas repensa. Propõe uma evolução. Então essa é a proposta da EvoBooks, é uma evolução do conteúdo do livro didático. Quanto tempo vocês levaram para desenvolver esse projeto? Patrício, até a primeira versão demorou entre 6 meses e 1 ano. Mas é um projeto, assim como todos os projetos no setor de educação, não basta você simplesmente também ter o aplicativo, né? Ele custou mais 1 ano, que foi o ano de 2012, quase inteiro, na realização de pilotos, né? Foi quando a gente amadureceu pedagogicamente o produto. Então a gente teve mais de 10 escolas que fizeram implementações pilotos e nos deram aquele feedback que a gente precisava para realmente chegar numa coisa que a escola tinha muita vontade de usar. Vocês tiveram assistência técnica e pedagógica de algum grupo educacional ou não? Ou de grupo de professores? Sim, justamente. O perfil dos sócios eu sou economista, nós temos um engenheiro de produção, um engenheiro químico e um doutor em ciência da computação. Então, um perfil totalmente técnico, né? Então, a primeira coisa que a gente teve que reconhecer foi que a gente não tinha a expertise pedagógica. Então, a gente falou assim, nós vamos fazer o quê? Vamos criar uma visão que, apesar de sermos todos jovens e termos uma visão do que a gente acha interessante para a educação, ou vamos trazer gente que já tem ideias e já está lá na linha de frente, já está na sala de aula. Então, foi aí que a gente decidiu que todos os projetos seriam liderados por equipes de professores autores. Então, hoje na EvoBooks a gente conta com quase 30 professores autores, que são pré-selecionados de setores que são professores que dão aula em cursinhos, ou são professores que têm experiência em livro didático, mas todos já tinham algum projeto de produção digital que ele tinha aquela vontade de fazer, mas faltava de repente uma equipe tecnológica. Então a gente juntou esses grupos, esses professores, e foi criando projetos. Só significa, esse grupo é só de jovens ou tem gente um pouco mais madura? Eu acho que ele tem professores autores hoje, desde recém-formados, mas que estão ali, estão fazendo seu mestrado, seu doutorado, ou professores ultra experientes, com 20 anos de aula nos melhores colégios e cursinhos. Então, vocês conseguiram botar todas as disciplinas no EvoBooks? São todas as disciplinas as principais disciplinas são cobradas nos exames, né? É uma outra coisa que a gente teve que se preocupar bastante, como eu vou criar um currículo, como eu vou criar qual currículo eu vou seguir para produzir esse material. Então, como no Brasil hoje ainda não existe um currículo unificado, né? Os parâmetros curriculares que nós temos são muito abertos, a gente decidiu usar o exame como o primeiro passo para derivar um currículo. Então,
o nosso currículo é focado no Enem e na Prova Brasil, que são os principais exames, que o Enem ocorre no final do ensino médio e a Prova Brasil ocorre no final do ensino fundamental. Então, dali, a gente tirou a matriz curricular de onde a gente trabalha. E dentro dessa matriz, a gente atende todas as disciplinas. Como é que a empresa ganha dinheiro? Hoje, nós ainda estamos naquela fase de crescer e ampliar o negócio, né? Então, nós tivemos um investimento muito pesado da parte dos sócios. E a partir de 2013 foi quando a gente começou a ter realmente clientes grandes e clientes, escolas, grupos escolares, redes públicas de ensino, prefeituras, estados, que são realmente quem hoje acabam concentrando a maior parte do volume de recursos da educação. Existe uma terceira vertente que a gente está vendo cada vez mais promissora, que é justamente todos esses aplicativos, hoje são 14, eles estão disponíveis nas App Stores, né? Então a gente está vendo cada vez mais um volume das pessoas adquirindo até nos celulares, né? Nos tablets, adquirindo para complementar seu estudo, ou mesmo professores que implementam na sua sala de aula, é ali um pouquinho, até uma filosofia até de guerrilha, né? Quem paga essas escolas que pagam o projeto? As escolas, quando são particulares, muitas vezes elas até colocam como material didático na lista de material dos alunos, as escolas particulares. Então quem paga é o aluno? Aí quem paga é o aluno, ou os pais. Cada acesso? Ou ele tem que ser sócio durante o mês? Não, ele adquire uma licença, e essa licença ela pode ser anual ou vitalícia. E quanto é essa licença anual? A licença anual ela sai a partir de R$150 para a coleção completa, certo? E a vitalícia? E a vitalícia a partir de R$300, R$400, dependendo da formatação, porque geralmente as escolas que adquirem a vitalícia, elas adquirem também uma formação, um serviço de instalação, algumas outras coisas que acabam oscilando um pouco o preço, mas entre 300 e 400. E vocês dão assistência tecnológica para essas escolas também? Sim. Todos que adquirem um aplicativo, independente se foi pelo canal, pela App Store ou foi pela nossa Web Store, nós temos uma loja também pela internet, adquire pelo... Quem gostaria de implementar no Windows, né? O Windows não tem ainda a loja ali pré-pronta, né? Quem tem loja pré-pronta? Nós temos o Android e a Apple, né? As Só principais. O Windows agora está entrando com o Windows 8. Quem já tem o Windows 8 tem acesso à loja também. Nossos aplicativos já estão lá. Nós somos hoje um dos maiores fornecedores para o Windows 8 no Brasil também, né? Agora, a área de educação do Brasil desenvolveu-se tanto que os grandes grupos econômicos estrangeiros começaram a investir e conseguir acesso às universidades não públicas. O que significa que a educação é um bom negócio. Nesse período que vocês existem, está valendo a pena ter investido que vocês investiram? Não, Patrício, assim, a não pública, ou seja, as particulares, correto? Particulares. Estão cada vez mais presentes. Antes as particulares, até a gente nota isso ano a ano da nossa operação, já é o terceiro ano de existência da empresa. De lá para cá nós vimos surgindo muitas escolas particulares novas, muitas escolas com uma proposta para atender diversos estratos sociais, então eu acho que está caindo um pouquinho aquele mito de que a escola particular também é só para a classe A. Hoje você tem escolas que atendem diversas camadas sociais. Mas esse valor que você falou do vitalício e do outro, para um certo tipo de público, ele não tem condição de ter acesso. Não, mas uma vez que você dilui isso aí na mensalidade, além do que nós podemos fazer planos até mais flexíveis. Então, por exemplo, você pode ter uma sala de aula, hoje é muito comum, onde eles usam a lousa digital, né? E aí a lousa digital, você não precisa ter um tablet por aluno. Eu concordo que ainda um tablet por aluno, quem tem porte para bancar, geralmente são os governos e as escolas particulares que estão mais ambiciosas nessa questão da tecnologia. Mas uma escola hoje, a partir de um projetor, né, simples e um tablet, ela consegue contribuir, ela consegue participar esse conteúdo para diversos alunos, né, 30, 40 alunos a partir de um projetor. Então você consegue também diluir um pouco esse custo. Esse projeto do EvoBooks está sendo nacional ou ainda é regional? Não, ele é nacional. Hoje nós temos cerca de 1.200 escolas, nós estamos chegando entre 1.100 e 1.200 escolas, em diversos graus de implementação. Então tem escolas que tem uma sala, tem escola que tem em todas as salas, e tem escolas que tem uma lousa digital e tem escola que tem um tablet por aluno, certo?
mas no Brasil inteiro. Então nós temos projeto em todas as regiões. Quantos funcionários, quantas pessoas tem a Eva Books, a empresa? A empresa, estamos com cerca de 50 profissionais. 50 profissionais. 50 profissionais, sendo em torno de 30 professores autores e o restante são programadores, designers, equipe coordenação pedagógica também. Agora, você disse no início da nossa conversa que você conseguiu tirar do livro didático, trazer para o computador aquele conteúdo e dando, inclusive, um tratamento diferenciado. Há um exemplo recente de vocês, que está em 3D, o Laboratório Virtual de Ciências. Como é que é esse Laboratório Virtual de Ciências? O Laboratório Virtual de Ciências ele começou com um projeto com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a Prefeitura tinha a ideia de criar um laboratório para o 6º ao 9º ano do ensino fundamental. E nós já tínhamos outros laboratórios mais focados no ensino médio. Nós aproveitamos essa demanda da Prefeitura do Rio de Janeiro, fizemos um projeto que a Prefeitura adquiriu, um laboratório focado para o ensino fundamental. Quando você faz um projeto dessa envergadura, ele fica exclusivo para a Prefeitura ou não? Nesse caso do Rio de Janeiro, sim. Foi uma questão um pouco sui generis até a nossa história, porque foi uma prefeitura que realmente resolveu investir até uma quantia maior para que eles tivessem um acesso ilimitado a esses conteúdos. Então, na verdade, nós nem contamos isso na nossa base, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro sozinha tem 1.100 escolas e todas elas têm acesso ao nosso conteúdo, né? Através desse projeto. Então, é um laboratório de ciências, na disciplina de ciências do ensino fundamental, onde ele vai aprendendo e, na prática, testando todos os conteúdos na área de biologia, química e física, só que ali no ensino fundamental ela ainda é englobado, né, por ciências, né? E ele vai experimentando, ele é muito interativo, nesse quesito ele está um passo acima até dos outros aplicativos. Ele tem muitos experimentos, o que algumas pessoas costumam chamar de gamificação, então ele tem componentes de tentativa e erro, ele tem componentes de interatividade que são interessantíssimos para esse aluno, né, de 6º ao 9º ano. Você tem concorrentes no mercado ou não? Olha, nós estamos começando a ver algumas outras editoras criando aplicativos também. Mas, em geral, eles são vinculados a conteúdos do livro didático pré-existente e acabam não conseguindo oferecer um nível de interatividade tão alto. Então, eles são praticamente atividades e não blocos que se sustentam per se, onde o aluno acaba tendo que voltar para o livro didático e depois para o aplicativo diversas vezes. É diferente da nossa proposta. A nossa proposta dentro daquele aplicativo, o aluno pode navegar por todo o conteúdo e dali entender. Ele pode, por exemplo, estudar em casa, né? Ele pode estudar por uma orientação do professor. Ele tem um bloco de conteúdo que per se se sustenta. Quando você pensa no processo de aprendizagem, esse processo de aprendizagem mudou muito e a garotada que agora que mexe com games, etc. e tal, é um futuro cliente de vocês. Vocês pensaram em fazer alguma coisa para essa juventude um pouco, não o ensino fundamental, mas um pouco mais recuado? Sim, hoje todos os nossos aplicativos estão recebendo uma camada de interatividade que a gente diz maior, porque nós percebemos que essa tendência nós não temos como evitar. Então, todos os aplicativos hoje, desde um aplicativo de geografia, onde eu tenho, por exemplo, nosso aplicativo de geografia, ele tem toda a parte de geografia física. Ele pode interagir com o manto terrestre, desconstruir o planeta Terra, por exemplo, e entender toda a parte de sísmica, de cartografia, tudo isso ele consegue visualizar e interagir. Geografia, biologia, ele consegue interagir, por exemplo, dentro do corpo humano, ele consegue desconstruir aquele corpo humano e entender, e navegar ali autonomamente de modo que é diferente daquele conteúdo totalmente expositivo que era antigamente, né? Essa geração não, ela tem essa vontade de emergir, né? De participar, de estar dentro do conteúdo. Agora, quando você pensa no aprendizado, você também tem que pensar que esse conteúdo tem que ser inovador de vez em quando, ele não tem que ser uma coisa estática. Como é que vocês vão fazer para renovar esse conteúdo? Isso é uma vantagem da gente ter nascido na plataforma digital, ou seja, diferente de um livro didático em papel, nós podemos soltar uma atualização quase que imediata, né? Então nós podemos ficar atualizando esse aplicativo indefinidamente, né? A cada ideia nova, a cada ideia que até às vezes os alunos e os professores propõem,
A gente traz uma atualização e aparece... Já aconteceu isso? O aluno que está usando o aplicativo dá uma ideia e vocês desenvolverem? Já, várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Nós temos no site um formulário aberto onde qualquer pessoa pode dar ideias, né? E professores muitas vezes, e as escolas também recebem esse questionário. É uma forma que a gente tem de continuamente estar se aprimorando. Então todas as escolas, uma vez que elas implementam, elas vão recebendo um questionário pela internet mesmo, onde ela preenche e os professores dizem, olha, funcionou bem assim na minha aula, funcionou bem, não funcionou de determinada forma, e eu sugiro que seja feito dessa forma. Onde, em cima desses questionários, nós estamos partindo para um outro nível, que é construir uma metodologia de ensino digital. Então, assim, como eu vou dar ferramentas e ideias de atividades... Isso está em elaboração. Isso está em elaboração. Essa metodologia não. Exatamente. E ela foi baseada justamente em todo esse feedback de centenas e milhares de escolas que estão usando o nosso conteúdo. Em cima disso, a gente está criando essa metodologia. Ou seja, vocês estão aproveitando a amostragem do conhecimento de vocês para criar uma nova metodologia. Exatamente. Quer dizer que o negócio também... Agora, quem colabora com esse negócio ganha alguma coisa ou não? Por enquanto, são os professores, alguns professores que se destacam, nós até convidamos para participar da produção e elaboração de conteúdo. Né? Sim, mas do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista... esses professores que se destacam, nós trazemos. Nós fazemos, eventualmente, também competições de aulas. Né? Nós fizemos, ano passado, uma competição onde os professores gravavam suas aulas, né? Utilizando os aplicativos. E aí nós premiamos os melhores. Nós estamos tentando trazer sempre aqueles que se engajam mais e dando remunerações. Né? Naquele caso foi chamado Olimpíadas. Então, os melhores professores, as melhores aulas recebiam tablets, recebiam outros prêmios. Então, essa é a forma que a gente está tendo hoje para reconhecer esses professores. Mas, dito isso, Patrício, você traz uma questão que é importante, que é a cocriação do conteúdo, né? E a produção e a autoria do conteúdo dos professores e dos alunos. Então, cada vez mais, nossos aplicativos têm uma camada de autoria, onde os alunos e os professores podem fazer anotações e trazer outros recursos para dentro do aplicativo, criando o seu aplicativo personalizado. Então, o aplicativo vai estar personalizado para cada professor e para cada aluno, para cada necessidade que ele tem, com o conteúdo que está sendo criado pela rede. Agora, uma coisa interessante, você formou-se na Universidade de São Paulo. Sim. E os seus parceiros, por onde? Também, todos. Tudo da USP. Tudo da USP. Quer dizer, tudo ensino público que gerou empreendedores. Pois é, nesse caso, sim. Nesse caso, sim. O que mostra que o ensino público, quando é bem, vamos dizer, bem ministrado, é capaz de gerar pessoas que tenham esse ar de inovação. Porque no Brasil, as pessoas são formadas para virar apenas empregados de alguém, ou do governo ou de alguém. Ser empreendedor é ser inovador. Ser inovador é ser um pouco empresário. Você tinha já essa capacidade de empreendedor? Eu digo assim, Patrício, hoje não é só a USP também, não. Todas as faculdades de alto nível, sejam públicas ou particulares, possuem já, estão cada vez mais incorporando no seu currículo esse tema do empreendedorismo. Né? Então, você tem hoje matérias na faculdade que ensinam isso. No caso nosso, meio do meu sócio, nós trabalhamos inclusive em indústrias e como consultores nas secretarias e tal. Trabalhamos em outras empresas antes de sair para empreender, né? Onde nós enxergamos uma oportunidade, uma demanda e conseguimos conciliar recursos, sejam os professores, seja o dinheiro que era necessário, a equipe técnica, nós conseguimos trazer todo mundo para essa mesa. Né? Acho que uma coisa que influenciou a nossa geração agora, a nossa empresa, ela foi criada em 2011, né? Ela foi criada um pouco se espelhando em alguns casos americanos, né, de empreendedorismo que foram muito famosos. Foi uma época em que o empreendedorismo estava muito em voga no Brasil. Chamou a atenção de muita gente, né? E acho que nós estamos inclusos nessa onda de empreendedorismo que houve, um pouco influenciado por uma cultura de fora. Certo? Mas agora nós percebemos que essa cultura já está arraigada aqui. Um dos exemplos disso, nós fomos selecionados ano passado, 2013, na primeira turma do Startup Brasil, que era um programa ainda né, está em execução, um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia que fomenta o empreendedorismo.
onde ele seleciona as entre 40 e 50 melhores empresas e dá um fomento financeiro e técnico, né? Nós recebemos isso aí, fomos selecionados ano passado, ou seja, nesse programa você percebe a criação de uma nova geração de empreendedores, fomentados também pelo governo. Então, acho que é um tema que está cada vez mais em voga, seja nas faculdades públicas, particulares. Acho que é uma mentalidade que ela tá cada vez mais se difundindo no Brasil, a do empreendedorismo. O Felipe Rezende, jovem, ele já tinha alguns traços de empreendedor ou não? Olha, acho que teria que perguntar para... Você não lembra? Olha, eu não consigo definir assim, eu não fui um empreendedor jovem, eu não tive uma empresa, não tive aquelas outras, tem muita gente que tem com 15, 16 anos já abre sua empresa, né? Não, tem gente que sua tem empresa ou começa a fazer negócio de uma maneira ou de outra. Eu acho que eu não tinha essa visão exatamente. Eu fiz a faculdade de economia, durante muito tempo ainda tinha a visão de ser acadêmico, e estudar ou trabalhar em grandes empresas. Acho que foi um amadurecimento que foi chegando e o empreendedorismo foi vindo. Acho que não foi uma vocação desde sempre, não. Seu pai e sua mãe, que formação tem? Eles são empresários. São empresários? São. Seu pai de que setor é? Ambos são do setor de construção. De construção? Então, já tinha, vamos dizer, a semente. Sim, já dava, mas mesmo assim, Patrícia, acho que enfim, sempre estudei bastante, sempre fui um perfil, até um tanto acadêmico, e foi depois quando eu fui realmente trabalhar, meus 4 primeiros anos de trabalho, foi que me deram essa visão, trabalhando em grandes empresas, foi quando eu consegui entender a dinâmica e falar, poxa vida, não, tem oportunidades aqui que realmente, se fosse aberta uma empresa, ela poderia atender essa necessidade de uma forma mais eficiente do que eu trabalhando dentro de uma outra empresa. Hoje é cada vez mais comum, eu percebo até empreendedorismo dentro das grandes empresas, né? Eu via isso, pessoas que trazem para a empresa uma oportunidade, né? E eu pensei um pouco nessa alternativa, mas depois eu vi que não, que se eu conseguisse mobilizar, eu e meus sócios conseguíssemos mobilizar o recurso em torno desse projeto numa nova empresa, nós teríamos um resultado mais produtivo. Perfeito. Olha, vamos fazer um pequeno intervalo para poder o nosso amigo Felipe Rezende respirar, tomar um pouco de água. Já voltamos com Visão Plural para falar um pouquinho mais sobre a experiência desse empreendimento EvoBooks, que é uma inovação e que está levando para as salas de aula uma nova forma de aprendizado. Voltamos já com Visão Plural. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Com a sua ajuda, a lei que vai reorganizar São Paulo foi aprovada. Depois de um intenso debate entre os vereadores e os cidadãos, o novo plano diretor se tornou uma realidade. O novo plano diretor vai levar mais empregos para a periferia, melhorias para o transporte público, moradia. Isso significa desenvolvimento para todas as áreas do município. A Câmara dos Vereadores agradece a sua participação. Voltando Visão Plural, edição do dia 11 de julho de 2014, hoje discutindo a educação e sua modernidade, com a presença de Felipe Rezende, que é um dos homens que criou o Evo Books, que é um aplicativo voltado para a educação, que está revolucionando a educação no Brasil e que está fazendo uma interação entre o jovem, que começou a amar a tecnologia, e os pensadores que precisam criar conteúdo. Felipe, no outro bloco nós falamos todos os aspectos do seu projeto. Faltou falar dos seus sócios. Qual é o papel de cada um? Vamos um a um. O Carlos Grieco. Carlos Grieco, que foi consultor em projetos de educação na Austrália, nos Estados Unidos, e também trabalhou na Brain & Company, da onde todos vocês beberam para ter boas ideias. Fala um pouco dele. Sim, o Carlos, ele é um grande executivo da área de relação com os clientes, da área comercial. Ele garante que a gente traga um produto de qualidade, ele faz a interface entre os clientes, as escolas e a área de produto. E o Guilherme Otranto, que também foi para a Universidade de São Paulo, e ele cursou Ciência da Computação, também na USP. E qual é a função dele na empresa? O Guilherme, ele é o nosso grande gênio da tecnologia. Então, ele está agora concluindo o doutorado dele em Programação e Inteligência Artificial. E ele já trabalhou na indústria de games, né? Foi quem conseguiu visualizar, trazer a nossa visão um pouco mais pedagógica para o lado tecnológico. E o Gustavo Hamlevitz, que formou-se em Engenharia de Automação, Mecatrônica e Robótica, também na USP, e trabalhou na Procter & Gamble, a PG, que o Fausto Silva fala tanto e fatura tanto. O Gustavo, ele é o diretor de produto, então ele é o responsável por também fazer a interface entre a tecnologia e a pedagogia. Então, é ele que garante que o projeto consegue entregar tudo aquilo que os professores estão solicitando. E o que você faz? Eu sou o diretor executivo, então eu tento
ajudá-los todos na visão e tento também trazer, eu atuo em todas as áreas, desde a área comercial, um pouco na área de produto, assim como todos, né, Patrício? A empresa, quando ela está nesse estágio que a gente está, que é o primeiro crescimento, né, acho que todos também ajudam em todas as áreas. Você é o rosto, a identidade da empresa. Não, também, todos são. É o Luiz Bassi, da área educacional, né? É o garoto de ouro da área educacional. Agora, vamos voltar à questão do aplicativo. O aplicativo, se não tivesse conteúdo e se não renovasse a ligação entre o professor e a escola e o aluno, seria mais um aplicativo inútil. Como é que vocês fizeram essa relação tão importante para o projeto? Acho que uma coisa que diferenciou a gente bastante no começo foi ter uma preocupação muito grande com o professor. Então a gente conseguiu criar um conteúdo que ele não fosse simplesmente para o aluno, não fosse simplesmente expositivo, mas que permitissem dinâmicas de sala de aula. Ele tem algumas vantagens, por exemplo, sobre aqueles vídeos, né, videoaulas, né, que começaram a surgir com bastante força algum tempo atrás, mas que transformavam o aluno numa pessoa que passa a assistir um vídeo, né, uma coisa muito unidirecional, e também não dá um suporte para o professor da aula dele, né? Então a gente pensou muito nisso, como que eu vou integrar o elemento professor na tecnologia, né? Como eu vou potencializar a aula do professor, vou dar uma ferramenta para que ele possa melhorar a pedagogia dele. Então foi colocando o professor no centro do processo. Então qualquer aplicativo nosso que você for pegar, ele vai ter diversas ferramentas para o professor. Então ele pode salvar uma aula que ele gostou bastante, que ele editou num ano anterior. Ele pode criar conteúdo em tempo real. Ele pode trazer conteúdo de outros professores que ele queira se inspirar, mas quem continua sendo o grande mestre e o grande ponto focal da sala de aula é o professor. Vamos mostrar o site de vocês para poder as pessoas terem noção de como devem olhar esse trabalho do EvoBooks. Atenção, Brasil, isto, a evolução do conteúdo educacional. Qual é o conteúdo que a pessoa, o professor, o cidadão vai encontrar nesse site de vocês? Bom, a pessoa, nesse site ele contém uma loja, né, onde a pessoa pode encontrar todos os aplicativos e demonstrações dos conteúdos com vídeos, né, textos, e demonstrações que a pessoa possa realmente imergir naquele conteúdo que a gente está oferecendo. Esse, na verdade, até aproveitando, ele vai ser renovado, esse site é o www.evobooks.com. Devagar, repete de novo. Vamos lá, www.evobooks.com.br e ele serve realmente como um grande showcase. E nós estamos desenvolvendo cada vez mais elementos de interação, comunicação nossa com todo mundo que está usando. Deixa eu colocar uma questão. Você falou no início, no primeiro bloco, sobre os participantes do projeto são alguns professores de cursinho. Professores de cursinho quase sempre são artistas, dão aula de maneira exemplar. Conquistam aquele público e têm um grupo de fãs, quer dizer, o mesmo conteúdo dado por outro professor não chega a impactar, não chega a ser deglutido educacionalmente por certos alunos. Vocês têm algumas aulas animadas com professores desse teor? Tem algumas no site. A nova versão do site deve trazer mais aulas, né? Nós estamos esperando terminar esse ciclo esse ano, né? Para que nós temos, porque as escolas elas vão dando os conteúdos também numa determinada ordem. Nós esperar acabar o ano para que a gente tenha conteúdos variados e possa lançar um novo portal onde vai ter bastante mais vídeos e exemplos de aulas, né? Mas eu noto uma outra coisa também, Patrício, que o professor de cursinho não só ele tem essa dinâmica, ele tem um domínio sobre a dinâmica na sala de aula, mas ele também sabe muito bem quais são os conteúdos que geralmente os alunos têm mais dificuldade. Então, nisso eles ajudam a gente muito em conseguir pegar um conteúdo que nós estamos autorando ali, de livro didático, e dizer, não, olha, eu gostaria de dar uma ênfase maior ou menor nessa parte aqui, porque aqui é onde o aluno tem mais dificuldade. Então, isso é importante também. Nesses 3 anos, vocês já saíram do vermelho ou não? Já, graças a Deus. Nós, em 2013, no final de 2013, nós já estávamos no positivo.
Mas acho que o objetivo aqui também, Patrício, não é só a parte financeira. Ela é importante no começo de uma empresa de educação, porque senão nós acabamos caindo num índice de mortalidade e às vezes um projeto que é bonito não consegue se sustentar tanto. Então, no começo, sim, nós estávamos bastante preocupados em, como você colocou, sair do vermelho. Mas agora a nossa preocupação ela é mais crescer e oferecer um produto de muita qualidade. Né? Todos os sócios entraram com grana ou não? Todos os sócios. Todos entraram? Todos entraram. Todos. O começo é assim, você tem que trazer o sonho, os primeiros que conseguem se alinhar com o sonho são os sócios. Né? E depois nós estamos buscando outros investidores cada vez maiores, pessoas que acreditam no mesmo sonho. Já aconteceu de alguns investidores entrarem? Já aconteceu. Brasileiro ou estrangeiro? Brasileiros, todos brasileiros. E todos são indivíduos, né? Então nós não trabalhamos com nenhum fundo de investimento, são indivíduos que têm já bastante experiência no setor e gente que também tem experiência em investimentos em outras grandes empresas e já foram sócios de grandes empresas. E a gente é de visão. Realmente você começar uma empresa no Brasil já é difícil. No setor de educação nós temos a sensação que pode ser até mais difícil, porque você tem um ciclo de maturação daquilo que você está propondo bastante grande. Como é que esses investidores são remunerados? Hoje eles são remunerados com a participação societária que eles têm no projeto e acreditando que o projeto algum dia vai crescer e vai trazer frutos. Então, o objetivo desse tipo de investidor antes de ter um retorno de curto prazo, é criar um projeto que possa sustentar, que ofereça um produto de alta qualidade e que mais para frente possa gerar frutos para todos os participantes, mas num prazo mais longo. Vocês veem lá na frente quando é que essa empresa terá envergadura para poder remunerar melhor a todos os participantes? Isso depende muito, Patrício, justamente da nossa competência de entregar um produto que é de alta qualidade. Então, se a gente conseguir criar uma coisa que os alunos se encantem, que os alunos gostem, que seja usado tanto no Brasil quanto fora do Brasil, cada vez mais via as lojas online, via o Google Play e a App Store da Apple, cada vez mais nós recebemos demanda de outros países, né? Os aplicativos já estão todos em inglês e espanhol. Então, nós temos uma demanda que ela é global por um produto que a gente está criando aqui no Brasil, onde nós já levamos ele para feiras e exposições fora do Brasil. E foi uma coisa como assim? De onde surgiram essas pessoas? Como que o Brasil trouxe esse tipo de inovação para o mundo? Então, nosso objetivo é mais esse, concentrar em criar uma coisa que possa ter qualidade para os alunos e para os professores utilizarem. O mercado latino-americano, que é desprezado pela maioria das empresas brasileiras, vocês já viram? Nós estamos no mercado latino-americano através das lojas online. Nós fechamos uma parceria agora com uma grande empresa, uma grande editora das editoras tradicionais, que vai passar a nos representar no restante da América Latina. Nós estamos testando esse tipo de parceria, ainda não conseguimos ter a visibilidade total se isso vai dar certo ou não, porque nós estamos compatibilizando alguns produtos o nosso com o deles, é uma coisa diferente que a gente está fazendo. Mas vamos usar o mercado da América Latina como uma experiência, né? E vamos trazer, vamos ver se isso vai trazer frutos nos próximos anos. Os livros didáticos de outras editoras que estão no mercado podem ser também parceiros seus? Podem ser. O ponto aqui, Patrício, é que na verdade nós tentamos ser um produto independente que consegue se sustentar pedagogicamente. Então nós não dependemos da linha pedagógica de nenhuma das grandes editoras. Então hoje é possível as escolas que elas já possuem até sistemas de ensino adquirirem a nossa oferta e implementar isso independente do livro que elas estão utilizando. Então significa que vocês podem incorporar a metodologia de clientes de editoras, incorporar, degluti-los e fazer com que eles tenham uma nova oportunidade de fazer negócios também que eles não tinham antes, só no papel eles tinham. Justamente, hoje você tem uma demanda que ela é natural do setor. As escolas estão, isso é um dado, adquirindo tablets e louças digitais. E elas precisam compatibilizar isso com o conteúdo que ela está oferecendo. Então, muito bem. Ocorre que uma escola já, por exemplo, possui um sistema de ensino apostilado, certo?
A oferta que nós percebemos hoje dos sistemas apostilados no âmbito do digital são nada mais do que digitalizações daquele conteúdo estático, aquela página que já existia. Nós trazemos blocos de conteúdos estruturados que podem se acoplar a esse tipo de sistema. Que são animados. Que são interativos, animados, eles já nasceram, eles aproveitam sim o potencial pleno dos dispositivos. Um exemplo, que nós não podemos mostrar aqui porque houve um erro meu, eu devia ter falado antes com a técnica, mas um exemplo, você tem um corpo humano na aula de biologia, e aí você tem um corpo humano e o aluno consegue penetrar no corpo humano e através dessa penetração ele pode ver todo o corpo humano de maneira tal que seja bom para o trabalho que ele tem que fazer. É como se nós conseguimos virtualizar muitas coisas, desde um corpo humano até um laboratório, até situações da vida real. Então, no exemplo que você citou, o corpo humano, o aluno consegue entender não só toda a composição do corpo, cada componente, ele pode deixar aquilo transparente, ele pode abrir, pode tocar, pode movimentar, mas ele entende também a fisiologia. Então ele vê todos os sistemas funcionando de qualquer ângulo. Ele pode parar, continuar o processo, pode interagir. Então essa é a forma diferente de aprender. É um aprendizado muito mais de duas vias, onde ele tem que tocar, ele tem que explorar para conseguir avançar no conteúdo. Uma pergunta, você falou que está trabalhando com material do Enem. Vocês já desenvolveram alguma metodologia, alguma pesquisa para ver se as pessoas que usaram o aplicativo de vocês tiveram resultado bom no Enem ou não? Nós ainda não chegamos a fazer isso, Patrício, pelo seguinte, nós percebemos que as pessoas estão começando a utilizar o aplicativo agora, então o impacto dessas pessoas, do quanto o aplicativo foi importante ou não, vai ser difícil de ser mensurado, porque elas usam diversos outros materiais, fica difícil isolar o efeito. Então nós não temos essa pretensão, nós entendemos que existem até empresas que gostam de fazer esse tipo de estatística, mas a gente sabe que isso aí não é uma coisa confiável de você se apresentar. Nós temos outras formas de mostrar o resultado. Por exemplo, foi feito um piloto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde todos os alunos possuíam tablets, dispositivos híbridos, né? E foram feitos grupos de controle, onde alguns alunos utilizavam os aplicativos e alguns alunos não. Então eu posso te dar um exemplo, por exemplo, que no grupo na disciplina de ciências, nós tivemos uma melhora de 30% dos alunos que utilizaram nosso conteúdo versus os que não utilizaram. Então, ali já foi um ambiente muito mais controlado. Nós podemos dizer que sim, foi a única diferença que havia para esses alunos que estavam utilizando era utilizar ou não o aplicativo. Então, nós temos esse tipo de dado que é muito mais próximo da realidade da escola. Isso nós já conseguimos oferecer, porque a plataforma possui também, isso acho que a gente faltou mencionar, mas é porque é novo, nós estamos criando elementos de informação, de gerar relatórios e devolutivos para os professores. Então, o professor hoje consegue saber quanto tempo cada aluno passou em cada parte do conteúdo, para entender se aquele conteúdo foi eficiente ou não. Então, muitas vezes ele vai conseguir notar que, poxa vida, os alunos passaram 2 horas estudando o conteúdo no aplicativo de determinada forma e mesmo assim foram mal na prova. Então, não está funcionando. Ou vice-versa, olha, esse aluno passou 20 minutos nesse conteúdo e foi super bem. E na média os alunos estão indo. E nosso sistema consegue visualizar isso aí e mostrar para o professor. Isso também serve para nós de ferramenta para aprimorar. Nós somos uma das únicas, se não a única que eu tenho notícia, que está fazendo isso com o conteúdo editorado próprio. Nós temos essa liberdade de aprimorar o conteúdo em tempo real. Qual é o futuro do EvoBooks? Patrício, hoje eu vejo que é criar o primeiro sistema de ensino nativo digital que nós temos conhecimento. Então seria um sistema que não foi derivado de livros e apostilas que foram criadas em papel e naquela página estática, mas sim foi pensado para aproveitar o potencial pleno desses dispositivos. É incorporar cada vez mais funcionalidades interessantes, como algumas que nós vamos trazer em breve, onde, por exemplo, o professor e o aluno vai poder criar seu mapa, seu currículo individualizado. Ele vai poder fragmentar nossos conteúdos e trazer aquilo na ordem que faça mais sentido para aquele aluno ou para aquela escola. Nós vamos investir cada vez mais na questão da informação, então trazer mais informação para os professores, deixar isso mais interativo, mais engajante, mais divertido para os alunos utilizarem. Nossa visão é, no dia que um aluno nos disser, nós tivemos a seguinte devolutiva, olha, eu prefiro
estudar pelo aplicativo e não sequer tive a necessidade do livro, vai ser o dia que nós estamos mais próximos do nosso objetivo. Quem quiser falar com a empresa educacional, quiser falar com vocês, para onde deve falar? No site, logo abaixo no site, existe um formulário de contato, um Fale Conosco, ou ele pode mandar um e-mail para contato@evobooks, que é evobooks.com.br. E aí, só? contato@evobooks.com.br. E aí uma equipe entra em contato de volta para atendê-lo da melhor forma possível. Bem, nosso tempo está acabando, nós temos que encerrar o programa. Agradecer ao Felipe Rezende pelo comparecimento e agradecer também a assessoria de imprensa, porque sem ela nós não descobriríamos empresas desse porte, e ao mesmo tempo dizer para você que na próxima semana nós teremos, como sempre, novas pessoas interessantes, pessoas que estão pensando o amanhã, pessoas que estão revolucionando o dia a dia, como o Felipe Rezende, a EvoBooks, que são pensadores que estão adequando a vida moderna ao futuro do país e também tentando melhorar a relação pensamento e cidadão. Muito obrigado. Visão Plural volta na próxima semana, próxima sexta, às 16 horas. Espero que sem chuva e sem frio e sem Copa do Mundo e sem o Galvão Bueno falando aquelas besteiras, a voz do negócio. Muito obrigado e até lá.